O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Primeira leitura da liturgia de hoje, continuidade dos dias dessa semana de Macabeus. Se ontem houve um massacre, morte, sobretudo daquele filho mais jovem, daquela senhora, mãe dos irmãos Macabeus, 7 irmãos foram mortos, tudo para não profanar, para não desobedecer a Deus. Então o texto de hoje nos mostra um momento em que o povo, aquele povo fiel a Deus, quis oferecer um sacrifício a Deus em reparação. Nós somos pecadores, nós erramos, ninguém é perfeito, mas quando nós pecamos, mesmo que a gente busque o perdão, sobretudo pelo sacramento na confissão, nós também precisamos reparar os nossos pecados. Se eu roubo, eu vou e confesso, eu vou, roubo de novo, confesso de novo. E se eu não reparar, se não repuser aquilo que eu roubei, a confissão não vale. Eu preciso fazer a reparação. E assim, quando nós ofendemos a Deus de alguma forma, e quantas vezes há profanações no templo, nas igrejas, no sacrário, e são promovidos momentos, então, de reparação, seja quando é profanado o próprio Jesus ou Nossa Senhora, nós fazemos isso. E quando no Antigo Testamento já se fazia, então isso é sinal de que sempre teve essas pessoas que eram fiéis no mandamento, fiéis à vontade de Deus. Então não é coisa que começou hoje, não. Porque às vezes a gente acha que vai para um lugar e vou começar um trabalho. Aqui estamos começando um trabalho novo. É dar com os burros na água. A gente pode estar, para a gente é novo. Mas a maneira nova, porque é a maneira da gente, ninguém é igual aos outros. E hoje nós celebramos a memória de 3 mártires, São Roque Gonzales, Afonso Rodrigues e João de Castilho, que foram assassinados, foram martirizados. Roque Gonzales era paraguaio e os outros eram espanhóis que com ele trabalhavam na defesa, sobretudo, dos índios. Está no século XVII. E foram canonizados pelo Papa São João Paulo II. Veja que a defesa dos índios não é nova. Então, quando a gente vê hoje defesa das terras dos indígenas, defesa dos índios, nós vemos que ainda há hoje gente querendo massacrar os índios, tomar aquilo que é deles, tudo por causa da ganância, por causa da produtividade, por causa de madeira, por causa de minério, por causa do ter, para poder criar seus gados latifundiários. E se alguém grita em favor deles, quantos que são mortos? Isso que a gente não vê no noticiário. Quantos são mártires hoje na defesa do outro? E ainda continuam pessoas achando que os índios podem ser exterminados. Primeiro, a terra é deles.
não é nossa. Nossa porque nós, como descendentes lá de portugueses, de outros europeus, asiáticos, africanos, viemos depois. Os indígenas são natos. E esses 3 santos defenderam a causa dos indígenas, como disse, como tantos outros. E nós não vamos talvez lá, mas precisamos defender a causa dos sofredores, daqueles que padecem, daqueles que passam dificuldades. No Evangelho, Jesus fala do templo. Então começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. Claro que, eu já disse outro dia aqui, que era costume as pessoas ir vender aquilo que o povo usava como oferenda no sacrifício, no templo. Até fiz referência aqui na Basílica do Bom Jesus. Alguém faz a promessa de oferecer uma cabeça de cera, uma perna de cera, ou até uma ajuda material, mas como trazer algo grande de longe, sempre tem aqueles vendedores, por isso também existem as barraquinhas. Só que eles faziam isso dentro do templo. E Jesus, como respeitoso, queria que respeitassem, falou: não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Eu queria até frisar um pouquinho essa palavra. Minha casa será casa de oração. Então até eu sei que muita gente não se encontra e vem para a igreja, seja aqui em outro lugar. Peço que a gente tenha também esse costume de chegar, levar em oração o momento, local de oração, porque às vezes a gente chega e fica conversando, vem conversando e entra conversando, e alguém que quer fazer sua oração tem dificuldade. Então vamos manter um momento de silêncio, antes, se possível depois também. Claro que na alegria de ter participado da Eucaristia, a gente vai, mas que nosso bate-papo seja para fora do espaço de oração. Esse é um pedido que eu faço, um recado ou outro em voz baixa, para não prejudicar quem chega antes para fazer sua oração. Mas não tem nada a ver com o covil de ladrões aqui não, é só um pedido para quem faz daqui um momento de conversa. E certamente Jesus, quando falava aquilo, ele era perseguido. Mas eles tinham medo do povo, porque muitos admiravam a pessoa de Jesus. Então, se eles admiravam e defendiam, é sinal de que eles corriam risco se fizesse algum ataque a Jesus. É claro que eles não seriam tão bobos assim. Teriam que fazer a cabeça do povo primeiro, para que o povo pedisse a condenação de Jesus. Foi o que aconteceu depois. Então vamos também, como disse ontem, quando celebramos a dedicação das Basílicas São Pedro e São Paulo, o templo que é casa de Deus, nosso corpo é templo do Espírito Santo, também respeitar o nosso templo, o templo de Deus que está em nós. Vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus que nos ajude a ser fortes, corajosos na luta contra os opressores como esses espanhóis e paraguaios, para a gente poder defender a fé, defender os nossos irmãos.